Vice-presidente de futebol do Goiás, Arlen Menezes, garante interesse pessoal para o técnico Antônio Carlos Zago, treinador de apenas 52 anos de idade, que atualmente tem contrato vigente com o Bolívar. Será que o técnico pode assumir o Goiás, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro? Além disso, falar sobre essas buscas encerradas também para um técnico estrangeiro, qual deve ser o perfil também adotado da diretoria do Goiás e se esse comandante, inclusive, pode ser brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 3.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa notícia, que foi trazida aí pelo portal Esmeraldino após uma entrevista do Arlen Menezes ao canal do Geliezer aqui no YouTube. Muito obrigado a ele também por fazer essa boa entrevista com o vice-presidente de futebol do Goiás. Ainda no comecinho da semana, não trouxe para vocês anteriormente porque eu estava em viagem, acabei chegando agora de Florianópolis nesse final de semana, agora sim já fazendo os vídeos com mais calma, enfim, passando também aquela euforia do momento para trazer um conteúdo mais sensato aqui também para vocês. Já peço desculpa pelo atraso, mas a partir já dessa última sexta-feira trazendo conteúdos mais atualizados para vocês, tá bom? Então eu irei falar um pouco sobre o Antônio Carlos Zago. Eu gosto de gravar também esses vídeos para a gente entender um pouco como que está atualmente a cabeça da diretoria do Goiás em relação à procura de novos treinadores, porque todos os portugueses que foram consultados pela direção esmeraldina, como o Ricardo Soares, o Ricardo Schell, até mesmo anteriormente, o Sérgio Vieira, o João Pedro Souza, eu gravei todos os vídeos sobre eles, como jogavam, enfim, como que era inclusive a sua filosofia de jogo, para entender o que o Goiás espera para o seu novo comandante nessa temporada de 2022. Então por isso mesmo aqui trazer um pouco sobre o Antônio Carlos Zago e também sua atual situação lá no Bolívar. Será que pode aí inclusive chegar no time esmeraldino para essa temporada de 2022. Goiás encerrou momentaneamente a sua procura por um técnico estrangeiro. Paulo Rogério Pinheiro diz que confia inclusive no trabalho do Glauber Ramos, que atualmente está efetivado dentro do seu cargo. Goiás vai com calma ainda dentro do mercado, mas deve sim acertar com o treinador até o início do Campeonato Brasileiro. Eu já disse bem claro qual era a minha opinião. Goiás, se fosse para trazer principalmente um técnico estrangeiro, tinha que chegar no máximo com um mês e meio antes da disputa do Brasileirão. Se for para trazer um técnico novo aqui no futebol nacional, um mês antes ou até mesmo para o início do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um tiro no pé muito grande. Goiás deveria ficar um pouco mais organizado nessa situação, ou se realmente é para dar esse voto de confiança para o Glauber Ramos, melhor efetivar ele, já falar para todo mundo, parar de criar essa expectativa também, porque se deixar para trazer só para o início do Brasileirão, eu acho que não dá tempo de desenvolver o melhor trabalho. O Campeonato Goiano dá para fazer ótimos testes, não tem aquela responsabilidade de jogos da primeira divisão. Acho que o Goiás já perdeu há algum bom tempo, por não ter encontrado esse nome ideal até esse momento, mas o Paulo Rogério Pinheiro já deixou claro que pode ser tanto uruguaio, brasileiro, japonês, para ele não faz muita diferença nesse momento, e sim que esse perfil se encaixe dentro da visão da diretoria esmeraldina. Que foi aí nessa entrevista ao Geliezer aqui no YouTube, o Arlen Menezes, ele confirmou que o Antônio Carlos Zago inclusive foi procurado pelo Goiás ainda na última Série B. Entretanto, não houve acordo, já que ele estava treinando o Bolívar lá da Bolívia, Ele chegou no time boliviano ainda em julho de 2021, tem contrato de 2 temporadas, ou seja, é muito difícil que o Antônio Carlos Zago deixe a equipe que irá disputar a Copa Libertadores nessa temporada de 2022. Até aqui, foram 19 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O técnico que está aí desde o dia 14 de julho de 2021. Possivelmente o Goiás procurou ele ou após a demissão do Pintado, que no caso aí foi mais ou menos dentro desse período também, entre julho e agosto, ou talvez já nessa reta final do Campeonato Brasileiro, quando demitiu o Marcelo Cabo, efetivou o Glauber Ramos, aí sim já para o mês de outubro, novembro, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Antônio Carlos já estava aí empregado lá no Bolívar da Bolívia, No caso, o Goiás tem essa situação um pouco complicada, já que busca alguns treinadores, muitos deles que são bons nomes, como por exemplo o João Pedro Souza, mas que recebeu uma proposta 10 vezes maior do que ele ganhava lá em Portugal para assumir uma equipe da Arábia Saudita, o que inviabilizou qualquer tipo de negócio
com o time esmeraldino, né, que estava aí bem mais próximo do técnico português. Então o Zago surge como outra alternativa, mesmo não tendo os números assim absurdos lá no futebol boliviano. Aqui, se a gente comparar com a América do Sul mesmo, o Brasil é o país que mais demite fácil os seus treinadores. Então mesmo ele não fazendo uma campanha assim muito boa nessa equipe boliviana, ele dificilmente vai ser demitido no meio da temporada. Vamos ver o que o Goiás tem em mente, se pode inclusive fazer alguma proposta de rescisão de contrato ou algo do tipo, já que o Ale Menezes confirmou que é um jogador que ele um técnico, né, atualmente, né, mas desde da época de jogador já admirava bastante, tinha um compromisso muito grande, continuou tendo essa mesma credibilidade como treinador, inclusive aí agrada muito a direção do Goiás, né, que como disse, já havia procurado na última Série B. O Antônio Carlos Zago, que começou sua carreira como zagueiro ainda lá na década de 90, foi um dos destaques, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira, acabou se aposentando em 2007 e já na temporada de 2009 já estava aí à frente do São Caetano, onde fez uma ótima disputa do Campeonato Paulista. Em 2010 também passou pelo Palmeiras e o Grêmio Prudente, que naquela ocasião estava disputando, né, a Série A do Campeonato Brasileiro. Não foi tão bem, teve aí trabalhos curtos, inclusive, dentro desse período, tanto também em 2011, quando passou pelo Mojimirim, o Vila Nova, onde estava aí treinando, inclusive, a equipe aqui de Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, também passou pelo Audax naquele mesmo ano. Aí a partir da temporada de 2013, ele tirou um tempo aí para aprimorar os seus estudos e também conseguir algumas licenças como treinador lá no futebol europeu. Passou como auxiliar técnico inicialmente da Roma, lá em 2013, onde ele inclusive havia jogado como zagueiro, né, na sua época como jogador profissional, e também em 2013 até 2015 no Shakhtar da Ucrânia, ou seja, foram 3 anos aí de aprimoramento, né, tanto da sua parte técnica, tática e além, claro, né, de ter essa experiência como auxiliar no futebol europeu. Retornou aqui para o Brasil em 2015, quando assumiu a equipe do Juventude. Naquela ocasião, inclusive, foi muito bem, desde a temporada de 2016. No caso, ele foi vice-campeão gaúcho, além, claro, de conseguir o acesso da Série C para a Série B com a equipe de Caxias do Sul. Para 2017, foi treinador aí, inclusive, do Fortaleza, quando conseguiu o acesso para a Série C. Ele iniciou o ano ainda na equipe do Internacional, o Inter que tinha acabado de ser rebaixado para a Série B, não conseguiu ali um trabalho muito grande à frente da equipe colorada e terminou o ano aí de 2017 à frente do Fortaleza, conseguindo seu segundo acesso, né, consecutivo da Série C para a Série B. Aí em 2018 foi contratado pelo Red Bull Brasil, que naquela ocasião não era ainda o Bragantino, né, era só o Red Bull que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista. Fez uma ótima disputa do estadual, chegando até as quartas de finais do torneio. Inclusive o Antônio Carlos Zago foi eleito o melhor técnico daquela competição, mesmo parando aí nas quartas de finais, foi o campeão inclusive do interior. Aí para 2019 foi uma aposta aí do Bragantino, aí sim já fazendo aquele projeto junto com a Red Bull, começando a Série B com o Antônio Carlos Zago, onde ele foi muito bem, né? Conseguiu o título inclusive da competição, seus números totais pelo Red Bull Bragantino, 51 jogos, 30 vitórias, 13 empates e apenas 7 derrotas, um trabalho realmente excelente à frente da equipe de Bragança Paulista. Deu continuidade na sua carreira, né, naquele ano de 2019, foi campeão da Série B, acabou tendo aí desacordos com a diretoria do Bragantino, enfim, tinha uma multa rescisória que ele deveria pagar caso ele saísse, os valores não foram acordados exatamente, inclusive até hoje está na justiça. O Antônio Carlos Zago que foi treinar depois o Kashima Antlers, onde ele assumiu a equipe lá no dia 2 de janeiro de 2020, passou em mais ou menos 1 ano e meio à frente do clube japonês, terminou a sua primeira temporada, inclusive, na 5ª colocação, mas já para o início da 2ª temporada lá no Japão, começou muito mal, estava aí amargando as últimas colocações do campeonato japonês, quando foi demitido aí no total de 48 jogos, 23 vitórias, 7 empates e 18 derrotas, um trabalho aproximadamente de 16 meses, né? Até assumir aí o Bolívar, ficou mais ou menos 4 meses parado, até mesmo foi especulado em alguns clubes aqui do futebol brasileiro, mas resolveu encarar essa nova aventura no futebol boliviano, melhor dizendo, onde até esse momento soma aí 19 jogos com 9 vitórias. Eu quero saber sua opinião sobre o Antônio Carlos Zago, se você gosta do seu estilo de jogo, né? Ele que quando estava treinando principalmente
a equipe do Bragantino, né, na Série B, era uma equipe muito ofensiva. Acho que mesmo se ele tivesse continuado aqui no futebol brasileiro, principalmente no Bragantino, poderia ter dado até mesmo muito mais certo, né? Teve essa sua experiência também interessante lá no futebol japonês. Ele costuma utilizar o esquema do 4-4-2 ou 4-3-3 ofensivo. Quero saber sua opinião sobre o Zago, se você acompanhou inclusive os seus trabalhos como técnico aqui no futebol brasileiro, e se você acha que poderia ser uma boa opção para o time esmeraldino na Série A do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!